Paz do Senhor, amados. Amém? Vamos colocar de pé mais uma vez. Abra sua Bíblia aí em Ezequiel, capítulo 8. Quero ler com vocês. Deus tem uma palavra para o nosso coração e eu quero repartir com você o que Deus tem no meu coração. Capítulo do livro de Ezequiel, a partir do verso 1, diz assim: No 5º dia do 6º mês, do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem, do que parecia ser uma altura para baixo, ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ali diante de mim estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o norte e vi, junto à porta do altar, o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ele me disse: Filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário, mas você verá práticas ainda piores do que estas. Em seguida me levou para a entrada do pátio, olhei e vi um buraco no muro, e ele me disse: Filho do homem, agora escave o muro. E escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. E ele me disse: entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei lá, desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criatura rastejante e animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel, e Jazanias, filho de Zafã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. E ele me disse: Filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada um no santuário da sua própria imagem esculpida? Eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. E ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que esta. Ele me então levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor, e os rostos voltados para o oriente, estavam se prostrando na direção do sol. E ele me disse: você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuarem me provocar a ira? Veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com ira eu os tratarei, não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Pai Santo, nós te louvamos e te adoramos nessa hora. Engrandecemos o teu nome por tudo que o Senhor já fez. Continua falando conosco por amor e por misericórdia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero repartir com você o que Deus colocou no nosso coração. Essa mensagem é uma sequência de mensagens que nós falamos pela manhã. Foi pedido para que nós falássemos hoje. E eu vou repartir com você o que Deus nos deu. Nós estamos falando sobre o melhor de Deus. Desde o princípio do ano, Deus tem colocado no coração do pastor, falou sobre as coisas melhores de Hebreus capítulo 11. E naquele mesmo dia pela manhã, Deus havia falado comigo no capítulo 35 de Isaías, sobre a excelência de Deus, o melhor de Deus. Capítulo 35, do verso 1 ao verso 3, a Bíblia diz que alguns homens veriam a excelência de Deus. E a excelência de Deus do capítulo 35 é transformar desertos em mananciais. Mas há um caminho para isso. O caminho chama-se o caminho da santidade. Para que a gente alcance o melhor de Deus, para que a gente tenha a excelência de Deus, o caminho chama-se santidade. E Deus tem falado conosco pela manhã, naqueles dias repartimos, sobre o que é ser santo. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é ser separado para Deus, é ter compromisso com o Senhor,
não é não errar nunca, é errar e pedir perdão pelo erro, se arrepender, voltar atrás e começar de novo. Isso é ser santo para Deus. Deus é santo independente de qualquer circunstância. Deus é santo, perfeito. Nós somos santos que erramos, estamos em um processo de santificação. E para isso, quero repartir com você agora o que Deus falou com Ezequiel. No capítulo 8, Deus chama o profeta Ezequiel mais ou menos no ano de 590 a.C. Ele profetizava entre os exilados, já tinha ido uma turma de cativos do reino do sul de Judá, já havia sido levado cativo para a Babilônia. O reino de Israel já havia caído há muito tempo, já havia dizimado as 10 tribos que seguiram a Jeroboão. E agora Deus fala a Ezequiel lá na terra de Babilônia, junto ao rio Quebar. Deus tira Ezequiel do corpo e o leva em espírito a Jerusalém. Jerusalém ainda não estava totalmente destruída, já havia sido invadida pelos caldeus, já haviam levado parte das pessoas que estavam ali, mas ainda tinha um resto de pessoas e o templo ainda não tinha sido queimado, porque os caldeus queimaram o templo um pouco depois, em uma de outras incursões que fizeram, mas Judá já estava cativo. O rei de Babilônia colocou quem ele quis para dominar sobre o reino de Jerusalém, já prestavam obediência aos caldeus. E nesse momento em que o povo já é levado, parte dele para a Babilônia, Ezequiel está no meio deles, profetizando em Babilônia, enquanto Jeremias continua profetizando em Jerusalém. E a profecia é uma só, é cativeiro. A profecia é uma só, é juízo de Deus. Jeremias profetiza em Jerusalém, não tem jeito. A profecia de Jeremias é dura. Ele fala aos habitantes de Jerusalém: não se engane, se entreguem mesmo na mão de Babilônia, porque não tem jeito. É juízo, é castigo, é cativeiro. E entre os cativos em Babilônia, Ezequiel profetiza a mesma coisa, é cativeiro, não tem jeito. E Deus mostra a Ezequiel agora em espírito o porquê está levando Israel no cativeiro, o porquê está destruindo o santuário. Tira Ezequiel ali dentre os cativos em espírito, diz que o pega pelo cabelo, deixa lá o seu corpo, sai lá o seu espírito e o leva a Jerusalém. E leva ele ao templo para mostrar para ele o porquê que ele está permitindo a destruição, o porquê que ele está permitindo aquele cativeiro tão duro e o porquê que vai ser destruído o templo em Jerusalém. Vou mostrar para você espiritualmente o que está acontecendo. Por que eu vou fazer isso? E não vou poupar ninguém. Leva ele e fala para ele: olha, entra aí pela porta norte do templo, eu vou te mostrar um negócio. O que estão fazendo no santuário? O que estão fazendo dentro do santuário que eu santifiquei, que Salomão orou, que construiu, que foi bonito, que ele pediu para eu atender a oração de quem orasse lá, de quem fosse lá me clamasse e eu respondesse. Vou te mostrar o que estão fazendo lá dentro. O que virou aquele negócio lá? Vem cá que eu vou te mostrar. Leva ele espiritualmente, leva-o pela porta do norte. E ele diz que quando chega no pátio, que entra no pátio externo do templo, ele diz: olhei e vi uma figura como de um homem, aqui ele é arrebatado, mas na frente ele diz assim, olha só, quando ele entra no pátio exterior, ele vê o seguinte, verso 5, então ele me disse: filho do homem, olha para o norte. E olhei para o norte e vi, junto à porta do altar, o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ele me disse: filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário, mas você verá coisa pior. Disse para Ezequiel: olha, eu vou te mostrar o que estão fazendo lá. Quando ele entra na porta norte do pátio externo do templo, ele mostra para ele: olha para o norte. Ele entra na porta norte e olha para o norte, e ele vê um ídolo no pátio do templo, na entrada do templo, a entrada norte do santuário. Ele vê um ídolo. Alguém levantou um ídolo naquele lugar. Na porta de entrada norte do santuário havia uma estátua, um ídolo, e disse Deus para ele: isso tem me provocado ciúme, e está me levando para longe do santuário. Primeira coisa que ele viu, dentro do santuário, dentro do templo de adoração, que havia sido consagrado a Deus, agora foi levado em espírito, isso era espiritual. Eles não tinham, na verdade, colocado um ídolo, uma estátua lá, mas era o que estava acontecendo espiritualmente a Israel. Eles estavam levantando ídolos no templo.
ainda que era a parte externa, mas era considerado o templo, era o pátio, era a entrada norte do templo. Estavam levantando estátuas, espiritualmente Deus mostrou para Ezequiel. Estão fazendo idolatria no templo. Mas como isso? O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver comigo e com você? Tem crente que faz isso aqui? Tem crente que ergue ídolos, mesmo estando na casa do Senhor, mesmo sendo templo de Deus, mesmo sendo santificado para Deus, ele ergue ídolos, levanta estátuas e adora ídolos. Olha o que Deus falou para o contemporâneo de Ezequiel. Chamou Jeremias e disse para ele como é que funcionava esse negócio. Olha como é que funciona a fabricação de ídolos. Capítulo 10 do livro de Jeremias. Deus, que falava por Ezequiel a mesma coisa em Babilônia, falava por Jeremias a Israel, dentre os que ainda não tinham sido levados cativos. Capítulo 10 de Jeremias, ele ensina, fala como que funciona a fabricação de ídolos. Capítulo 10, verso 1 diz assim: ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais dos céus. Embora as nações se assustem com eles, os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com o seu formão, enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar, e têm que ser transportados, porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Deus ensinou, e aqui falou para Jeremias, como é que fabrica ídolos. Ele disse para ele, esse é um costume das nações. Pegam o madeiro, vão na floresta, cortam um pedaço de pau, levam para um artesão, talham ele bonitinho, fazem um formato legal, depois o revestem de ouro, o revestem de prata, colocam no andor e o adoram. Firmam para que ele não caia e se prostram diante dele. Esse é o costume das nações, e Israel aprendeu a fabricar ídolos. Dentro do santuário, fabrica ídolos. Hoje tem crente que fabrica ídolo. Tem templos de Deus, santuários de Deus e fabricam ídolos. Sabe o que é cortar madeira e revestir de ouro? É você pegar um negócio que não vale, um negócio que não é, um negócio que não tem o valor devido, mas você o talha, você faz ele ficar interessante, e você o reveste de ouro e de prata e o adora. Esse é o costume das nações, disse Deus para Israel. Vocês aprenderam o costume dos povos. Vocês pegam coisa que não vale, coisa que não tem o valor devido, mas vocês revestem de ouro, de prata e se prostram diante dela. Não são só as estátuas colocadas nas igrejas, nas catedrais, que são ídolos. É qualquer coisa que você atribua um valor eterno e ele não tem. Ouro é símbolo de coisas eternas na Bíblia. Se você reveste qualquer coisa de ouro, você está dando a ela um valor que ela não tem. Você está dizendo que aquilo tem um valor altíssimo, mas não é verdade, porque é madeira, foi tirada do mato, foi tirada da floresta, foi você quem fabricou, foi você quem talhou, foi você quem revestiu de ouro. E a gente continua fazendo isso. Muitos servos e servas do Senhor pegam um negócio que não tem esse valor, mas o transformam num ídolo. Estava numa loja um dia, quando uma mulher conversando com uma outra, eu estava fazendo não sei o que, comprando, trabalhando acho naquele lugar, e eu ouvia aquela mulher falando para outra, diz, olha, o meu marido, ela triste, angustiada, por quê? Porque o marido falava para ela e falava para todo mundo, eu ouvia dizer, que a coisa mais importante para ele era o trabalho dele. Ele dizia para a família, não, sem o meu trabalho eu não posso sustentar vocês, sem o meu trabalho eu não posso dar para vocês, vocês precisam, então o mais importante é o meu trabalho. O número 1 para ele é o trabalho. Revestir de ouro, dar um valor que não tem.
É uma bênção o trabalho, é joia, é bênção de Deus, mas colocar em primeiro lugar na vida, fazer dele um altar de adoração, viver para ele, sem ele eu não vivo, sem ele eu não consigo nada, se eu perder eu estou morto. Isso é adorar um negócio que não tem o valor devido. Isso é fabricar um ídolo e se prostrar diante dele. Ele vai acabar um dia, ele vai apodrecer, é madeira, não é eterno. Mas tem gente que o reveste de eternidade. Tem gente que acha que ele é realmente o máximo, é a razão da vida, colocou em primeiro lugar. Será que tem crente assim? Eu acho que tem. Tem gente que tem tempo para a vida, para o trabalho, dá a vida pelo trabalho, mas não consegue vir à igreja direito. Morre pela empresa, mas não consegue dar 2 horas do seu tempo, de 1 ou 2 dias, para adorar o Senhor. Isso é fabricar ídolos. Isso é fabricar ídolos. Você está dando um valor a um negócio que não tem esse valor que você está dando. Ele vale sim, é joia sim, mas não revista de ouro, não coloque numa posição que ele não é. O primeiro lugar é de Deus, o primeiro lugar é do Senhor. A primeira preocupação, a gente não vive é sem Jesus, a gente não vive é sem Deus. O resto a gente pode viver sem, porque muita gente que tinha um trabalho joia, de um minuto para o outro perde, e fica sem nada, e continuam vivendo, porque Deus cuida. Continuam vencendo, porque Deus às vezes dá melhor lá na frente, porque Deus está acima de tudo. Então não dê um super valor a um negócio que não tem. É bênção. Tem gente que fabrica ídolo, tem gente que fabrica ídolo em casa. A gente fica às vezes preocupado. Existem pais que fabricam ídolos nos filhos. Filho é herança do Senhor, é bênção, mas tem gente que o transforma num ídolo. Tem pai e tem mãe que fazem dos filhos um ídolo de adoração. De forma nenhuma pode tocar, ninguém pode falar nada contra, ninguém pode, em hipótese nenhuma, repreender. Às vezes na igreja, pode fazer o que quiser, ninguém pode falar nada, não precisa respeitar ninguém. Pode qualquer um estar pregando, estar trazendo uma palavra, a criança pode fazer o que quiser. Se alguém falar contra, é um problema. Se alguém repreender, é um problema. Sabe por quê? Porque dão mais valor ao filho do que a mensagem de Deus. Dão mais valor, honram mais o filho do que a Deus. Deus falou com o sumo sacerdote, olha, cuidado com esse negócio. Falou com ele, olha, cuidado Eli, você está honrando mais os teus filhos do que a mim. Você está dando um valor para eles que eles não têm. São herança do Senhor, mas em primeiro lugar é Deus. É verdade, se você falar no filho ou na filha, ele sai da igreja. Ela sai da igreja e não volta mais. É prova de que ama mais o filho ou a filha. Abandona o evangelho por causa de uma repreensão. Se chegar lá e falar com um jovem lá, com um adolescente que não pode usar o celular lá em cima, sai chateado e não volta mais. Ama mais o filho do que a Deus. As pessoas têm que respeitar mais o filho do que o filho tem que respeitar a casa do Senhor. A gente fabrica ídolo. É forte ou dá para aguentar? Não dá. É verdade? É verdade. A gente fabrica ídolos. Isso é fabricar ídolo. Isso é revestir uma coisa que não é, com um valor que ela não tem. É bênção, é herança, mas não é esse valor. Em primeiro lugar, o reino do céu. Em primeiro lugar, Deus. Tem mulheres e tem maridos que saem do evangelho, abandonam a fé por causa de uma palavra que alguém falou na igreja contra o marido, contra a esposa e tal e tal. Ama mais o outro do que a Deus. Dá um valor maior ao outro do que a Deus. Abandona. Afastam-se do evangelho completamente por causa disso. Jeremias falou que é assim que fabrica ídolo. É assim que reveste um negócio que não tem o devido valor, que é dessa terra, que é dessa natureza, mas a gente cobre de ouro, dá um formato especial e coloca um valor eterno naquele negócio. Ele vai acabar, não tem jeito. Tudo nessa terra que passa, tudo passa.
Só o Senhor permanece para sempre e os que fizerem a sua vontade. Amém? Só quem guardar a sua palavra vive eternamente. Isso é verdade. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. É o único eterno. É o único que reina para sempre. É o único que nunca vai morrer e vai nos fazer como Ele também, conforme a sua promessa. Os que obedecerem e ouvirem a sua voz. Deus chamou Ezequiel e mostrou para ele no santuário. Abominações no santuário de Deus. Isso aqui não era num povo estranho. Isso aqui não era num lugar distante, era dentro do santuário em Jerusalém. No bonito templo de Salomão, revestido de ouro para todo lado. No bonito templo de Salomão, cheio de coisas bonitas, estavam fazendo isso. Adorando ídolos. Deus falou, olha, isso tem me afastado desse lugar. E olha o que mais ele vê. Ele não vê só isso não. Diz para ele, eu vou te mostrar ainda coisa pior. Em seguida, levou-me à entrada do pátio, verso 7. E olhei e vi um buraco no muro. E ele me disse, filho do homem, agora escave o muro. E escavei o muro. E vi ali a abertura de uma porta. E ele me disse, entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei, lá desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criatura rastejante e animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades das nações de Israel, e Jazanias, filho de Zafã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. E ele me disse, filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada uma no seu santuário, da sua própria imagem esculpida? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse, você verá completar em práticas ainda mais repugnantes. Depois de mostrar para ele a idolatria na entrada do santuário, a fabricação de ídolos, diz para ele, vem cá mais, olha aqui, cava aqui nessa parede, já tem um buraco começado, cava nela e entra aqui. O santuário era, em volta dele tinham várias câmaras, chamadas câmaras santas. Essas câmaras eram dos levitas. Os levitas a utilizavam para guardar instrumentos, para guardar as vestes, para guardar os dízimos, para guardar as ofertas, naquele lugar. Ele diz, cava aqui, e vê onde você vai sair. E diz Ezequiel que ele cava naquele lugar, e consegue entrar numa daquelas câmaras, e quando ele entra naquela câmara, ele simplesmente vê lá dentro 70 dos anciãos de Israel, líderes de Israel, e eles estavam ali, adorando um monte de coisas imundas desenhadas na parede. Imagens de répteis, cobras, escorpiões, lagartos, animais asquerosos, desenhados nas paredes, nas trevas escuras, e eles estavam adorando aquele negócio. Deus disse para Ezequiel, está vendo o que eles estão fazendo nas trevas? Está vendo o que eles estão fazendo escondido, dentro do santuário, no lugar santo? Estão adorando a imagem de répteis desenhada nas paredes. Você sabe o que é a figura de répteis, cobras, lagartos, escorpiões? Capítulo 10 do Evangelho de Lucas, Jesus falou com os seus discípulos, dizendo para ele que daria a eles autoridade. Capítulo 10, verso 19, diz assim, e eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Jesus falou com seus discípulos, que saíram alegres, expulsando demônios, fazendo milagres. Ele diz, eu dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, demônios. Dei-lhes autoridade para pisar em demônios, a figura de serpentes e escorpiões, animais asquerosos. E o povo de Israel estava dentro do santuário com um monte desses desenhos pintados, adorando na parede, imagens projetadas na parede. Os animais não estavam ali. Aqui ele não vê o ídolo, aqui ele não vê o animal, ele vê imagens na parede, ele vê desenhos na parede, e as pessoas adorando aqueles desenhos. Eu acho que ele está profetizando sobre o data show, projetando imagem na parede.
Os animais não estavam ali. Lá estava a imagem deles. Lá estava o desenho deles. E o povo adorando. Mas o povo de Deus adorando demônio. O povo santo de Deus se prostrando diante de cobras, escorpiões, lagartos, animais imundos, répteis imundos, símbolos de demônios, pessoas, líderes adorando demônios, dentro do santuário. Deus disse para Ezequiel: eu vou te mostrar, cava na parede, vai mais fundo, que eu vou te mostrar o que está acontecendo. Entra mais na intimidade, que eu vou te mostrar o que está acontecendo. Cavou na parede e encontrou aquele negócio. Mas a igreja, servos do Senhor adorando demônio, você deixaria lá na sala da sua casa montar um congá e invocar o Exu? Lá no seu quarto, você deixaria montar lá um terreiro de macumba e invocar Iemanjá lá, invocar Exu Caveira, Zé Pinto? Você deixaria fazer isso? Deixa não, né? Mas eu já entrei na casa de crente da minha família, eu vi participando de invocação a demônio. Não deixa entrar na casa dele, mas a Globo entra e faz. A Globo entra e coloca. A Globo faz um terreiro de macumba dentro da casa de um monte de gente. E as pessoas adoram. Para ver, separa a hora para ver, acredita, gosta daquele negócio. Verdadeira invocação ao demônio, verdadeiras invocações a Satanás. Monta na sala e as pessoas assistem. Imagens projetadas na parede, figuras projetadas na parede. Os animais não estavam lá, eram desenhos, estava uma figura somente, estava projetada naquelas paredes apenas figuras. A televisão faz isso, tá? Sem nenhuma sombra de dúvida. Eu já cheguei e falei para você na casa de parentes meus. Cheguei lá em determinada hora, todo mundo assistindo lá, acho que era uma novela, se não me engano. E estava tendo lá simplesmente uma reunião de feitiçaria na novela, invocando um demônio, e todo mundo assistindo. Não tem problema. Não tem problema. Adorando demônio. Quando você permite lá, ou você, não acredito que você veja, filme pornográfico, não pode. Demônios estão atrás daquele negócio. Demônios estão atrás dos filmes de violência para incitar a violência. Você acredita nisso? Por que você acha que mata tanta gente de graça aí? Por que você acha que uma pessoa sai do seu lugar, sem nada, sem coisa nenhuma a ver, e de repente começa a atirar e um monte de gente do nada? Você acha isso que é normal? A ciência diz que são algumas paranoias da mente. São demônios que entram na casa das pessoas e elas adoram, cultuam, se prostram diante dele. Se fosse falar e pedir para fazer, não deixariam, mas através das telas da televisão, da internet, através das páginas de uma revista pornográfica, imagens pintadas na parede. Adoram a demônios. Crentes em Deus, servos do Senhor vê filme pornográfico, servos do Senhor assistem filme de feitiçaria, de reencarnação, estão participando de adoração a demônios. Estão participando. E Deus falou para Ezequiel: por causa disso, vou levar um monte de gente para o cativeiro. Por causa disso, um monte de gente fica preso. Por causa disso, eu me afasto do santuário. É coisa séria. O Senhor tirou Ezequiel e não o levou em qualquer lugar, não o levou no templo. Fez ele entrar pela porta do norte e foi mostrando para ele, desde o pátio até entre o altar, e fez ele escavar e entrar mais fundo nas câmaras dos levitas em torno, e mostrou o que estava acontecendo. Está acontecendo com o povo, com os servos do Senhor. Às vezes, não sabe que estão adorando a demônio, né? São figuras projetadas lá. E diz para ele: vou te mostrar coisa pior ainda. Vou te mostrar coisa pior. Diz aí,
Verso 14: então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. E ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que essa. Primeiro disse para ele: vem cá que eu vou te mostrar uma coisa nojenta que está me afastando do santuário. Essa estátua na entrada dele, essa adoração aos ídolos, os ídolos que estão sendo levantados nessa casa, estão me afastando dele. E diz: vou te mostrar uma coisa pior do que essa. Na sequência do capítulo 8 ele diz, e aí ele mostra dentro do santuário agora, dentro das câmaras, ele mostra a adoração a demônios, as figuras dos demônios e as pessoas adorando. E ele diz: eu vou te mostrar um negócio pior ainda, vem cá agora. E mostrou em algum lugar do santuário lá, mulheres assentadas chorando pelo deus Tamuz, deus babilônico. Sabe qual era a prática da adoração a Tamuz? As mulheres assentadas, era conduzido pelas mulheres, tá? Essa adoração específica aqui, quem as conduzia eram as mulheres. Sentavam em roda no chão, começavam a rasgar suas vestes, a jogar poeira para cima e a reclamar a morte daquele Deus. Reclamavam todo ano, porque todo ano ele morria e nascia de novo. Essa era a história do Deus Tamuz babilônico. Ele morria anualmente e renascia. E elas choravam, lamentavam, sentavam em roda e faziam aquele escarcéu, aquela choradeira, se jogavam no chão e lamentavam a morte daquele Deus. Deus falou para ele: olha o que estão fazendo dentro do santuário. Sabe o que é isso? Não tem outra coisa não. A reclamação constante. Reclamando constantemente a perda. Morreu alguém, morreu o Deus, choram por ele, reclamam por ele, se reúnem para reclamar, se reúnem para murmurar, se reúnem para colocar defeito em alguma coisa. Diz que é mulher quem comanda esse negócio. Diz aqui que as mulheres é quem comandam isso. Esse espírito de reclamação, esse espírito de murmuração é forte. Deus falou para Ezequiel: olha dentro do santuário, as mulheres se ajuntando e chorando constantemente por esse Deus. Todo ano elas fazem isso. Todo ano reclamam a morte dele, todo ano choram pela perda. Você fica lamentando as perdas aí? Você só conta desgraça para o outro? Você só reclama das coisas que estão acontecendo? Você reclama de tudo e de todo mundo? É para pensar. É uma adoração, diz o texto aí. Deus mostrou a Ezequiel: estão chorando por Tamuz. Todo ano, constantemente, estão aí reclamando perdas. Todo ano morre, todo ano estão reclamando a perda de alguém. Todo ano estão reclamando a perda de alguma coisa. É sério? E diz aí, se juntam em roda para reclamar. Você junta em rodinha aí para reclamar de alguma coisa? Você tem o hábito de chegar junto aí e começar a reclamar disso, daquilo outro e tal. Falei aqui pela manhã, o que mais matou em Israel não foi a idolatria também. O que mais matou judeu no deserto foi a murmuração, a reclamação. Morreu mais gente por reclamar das coisas do que por qualquer outro negócio. Capítulo 11 diz que eles reclamavam da sorte. A gente só dá azar, a gente não consegue nada, tudo que a gente faz está errado. Reclamaram da sorte, veio o castigo de Deus. Reclamaram de Arão, reclamaram de Moisés, reclamaram da comida, reclamaram da bebida, reclamaram de Deus por fim. Capítulo 14 de Números. Não entraram na terra. De tanto reclamar. Esse espírito de reclamação, de murmuração, e constantemente voltando, diz aí, a história era essa, o ritual era esse, ano após ano elas choravam a morte daquele Deus. Ele ressuscitava, morria de novo e elas choravam. É sério esse negócio. Você, cuidado com a reclamação, cuidado com a murmuração, reclamar de tudo e de todo mundo, nada está bom, nada presta, isso é assim, isso é assado, ninguém vai, não é esse negócio. Não é esse negócio. Deus falou para Ezequiel que isso ainda é pior do que a idolatria, é pior do que a adoração. Na sequência aqui do texto ele está falando isso: vou te mostrar coisa pior. No capítulo 8 ele está dizendo que é pior. Que é pior para ele ainda escutar esse negócio, essa reclamação constante.
a lamúria constante, o lamento constante. E ele termina dizendo aí para Ezequiel, a última coisa que ele vê no santuário lá, que vai afastá-lo do santuário e que vai deixá-lo distante, que vai entregar o santuário para destruição. Ele diz aí, olha só, verso 16: e ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol. E ele me disse: você viu, filho do homem? Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Judá? Levou ele agora, colocou ele entre o altar e o pórtico, a entrada do templo mesmo. O altar de bronze ficava afastado da entrada. Colocou ele entre o altar e a entrada do templo e mostrou para ele 25 homens, de costas para o templo e de frente para o sol, adorando o sol. O sol era adorado pelos babilônios, pelos assírios, pelos egípcios. As nações adoravam o sol. Difícil um povo antigo que não adorasse o sol. Sabe por quê? Por que o sol atraía tanta adoração? Você já viu, né? Como é que é bonito o nascer do sol. Como que é bonita a aurora, o ocaso. Como que é bonito. É fantástico, não é? Acordou um dia bem ensolarado, assim, com o sol nascendo de manhã, você vê aquela bola de fogo nascendo, aparecendo no horizonte. É simplesmente lindo. Inspira poetas, dá as fotos mais bonitas. O ocaso, o pôr do sol, inspira poetas, né? É lindo você ver num dia de verão o sol se pôr no horizonte, é fantástico. Essa beleza atraía as nações para adorar o sol. Esse brilho, esse negócio bonito, fazia os povos achar que o sol era um Deus. Além dele abençoar a agricultura, além dele fazer outras questões, mas a beleza dele. No templo do Senhor, tinha gente adorando o sol. Homens de costa para o templo e adorando o sol. Adorando a beleza. Adorando o brilho. Adorando o belo. Você acha que isso acontece hoje? Você acha que tem gente hoje que vive de aparência, que gosta do que é bonito, que acha legal? Jesus falou para os fariseus o seguinte: vocês vivem esse negócio, falou com os fariseus, vocês limpam o exterior do prato, vocês trabalham o exterior das sepulturas, vocês fazem um negócio bonito por fora, mas por dentro vocês estão cheios de osso podre. É adorar o exterior, é gostar do exterior, é viver de aparência, é isso. Adorar o sol é adorar o belo, o bonito, é viver de aparência, é gostar do que é bonito, não importa se é de Deus ou se não é, belo a gente gosta. Não importa se vem de Deus ou se não vem, o sermão é legal, é bonito, fala direitinho, fala bonito, a gente recebe. Tem um monte de gente assim, que gosta do belo, que gosta do bonito. Pouco importa se é Deus quem está falando de verdade, e se for feio não aceita não. Se for esquisitinho não recebe bem não. Mas se for bonito recebe. Se falar legal recebe. Jesus falou para os fariseus, capítulo 23 de Mateus: para com esse negócio de aparência, para de adorar o que está por fora, para de gostar, de aparentar coisa legal. Isso é farisaísmo religioso. Disse Deus, aí mostrou para Ezequiel que tem gente que adora isso. Tem gente que vive de aparência. O Brasil, você sabe como eu, né? É campeão de cirurgia plástica. Por quê? Porque as pessoas adoram a aparência. Campeão mundial de cirurgia plástica. Porque a gente adora a aparência. Tinha um monte de gente em Israel vivendo isso. Tinha um monte de gente em Israel com esse negócio. E Deus falou com Ezequiel: olha, vem cá que eu vou te mostrar dentro do santuário o que está acontecendo.
Por isso eles vão para o cativeiro, por isso vai ter cativeiro mesmo, por isso o tempo é duro mesmo, e não é pouco tempo não, como o pessoal está profetizando, é muito tempo, porque eles estão fazendo isso dentro do santuário. Nós podemos ser livres, nós fomos chamados para ser livres, mas com idolatria não, colocando ídolos na casa do Senhor não. Não tem liberdade quando a gente serve a ídolos, não. Não tem liberdade quando a gente aceita demônios dentro da casa da gente, não. Não tem liberdade quando o nosso idioma é de reclamação, não. Quando a gente vive reclamando e lamentando da sorte. Não tem, não, é chorar por Tamuz. Não tem liberdade quando a gente vive de aparência, não. Tem liberdade, não. Você quer ser livre? Sirva ao Senhor de verdade. Sirva só a Ele, capítulo 20 de Êxodo. Deus falou para Israel: só a mim você vai adorar, não levanta outros deuses, eu sou teu único Deus, o único Senhor. Não faça imagem de nada, não faça idolatria nenhuma, não se prostre diante de demônio nenhum. Acredite somente em Deus e tire da sua vida esses espíritos imundos que têm te perturbado e têm escravizado você debaixo da ação do inferno. Para você ser livre, você precisa rejeitar esse negócio. Deus mostrou para Ezequiel: tem, dentro da casa do Senhor. Mostrou aqui em Israel. E eu acredito que hoje ainda tem gente ainda vivendo isso. Vamos colocar de pé? Eu quero orar por você. É uma palavra forte, mas deixa eu dizer para você, foi pregado aqui há alguns dias, o pastor Elias pregou, que a casa, a hospedaria para tratamento, a hospedaria para dar remédio. É forte o remédio, é difícil às vezes, mas se é verdade, se está acontecendo, é preciso tomar uma atitude, é preciso tomar uma atitude. É preciso dizer não para a idolatria. É preciso dizer não mesmo. Não vou revestir nada de ouro. Não vou viver para o meu trabalho, não vou viver para nada, vou viver para Deus. Todas as outras coisas têm o seu lugar. O primeiro lugar é de Deus. Não aceito ser idólatra. Não vou colocar nada no lugar de Deus. Não vou me curvar diante das imagens projetadas na parede. Demônios que têm entrado nos lares, através mesmo, a televisão é um veículo tremendo de informação, mas ele tem arrebentado um monte de famílias, tem feito um monte de estrago, um monte de gente oprimida, porque consciente ou inconsciente estão adorando a demônios, deixando fazer dentro da sua casa verdadeiros terrenos de macumba. São responsáveis. Outros vivem uma vida de reclamação, choram por Tamuz. É cativeiro, é escravidão. E aí tem que substituir essa linguagem de murmuração com a linguagem de adoração a Deus. Tem que substituir, tem que começar a agradecer a Deus. Tem que deixar de olhar para a aparência, tem que negar a aparência e aceitar as pessoas não pelo que ela tem, mas pelo que ela é. Respeitar as pessoas pela unção que Deus colocou sobre elas, não pela aparência ou pelo português que ela fala ou deixa de falar. Não viver de aparência, viver de realidade. E aí eu acredito no melhor de Deus, a excelência de Deus, as coisas melhores que Deus programou para nós. Vai acontecer. Vai acontecer. Tem acontecido com um monte de gente. Tem acontecido. Um monte de gente tem experimentado Deus de uma forma especial. Mas são pessoas que não vivem esse negócio não. Não aceitam a idolatria na vida. Não aceitam o culto a demônios. Não aceitam uma linguagem de murmuração e de reclamação. Não aceitam viver de aparência. Não aceitam. Isso faz Deus afastar-se do santuário. Quem é o santuário agora? O santuário agora, João capítulo 14, verso 23, Jesus ensinou os seus discípulos aonde estaria o santuário agora, onde estaria o lugar de habitação dele agora.
João 14, 23, o Senhor Jesus diz assim: respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada nele. O santuário agora é a sua vida, é a minha vida. Nós somos o santuário. Podemos estar vivendo isso aqui? Podemos. Foi no santuário que foi feito isso aqui. Não era em outro lugar não, era no santuário. Mas a gente pode ser livre. Pode ser. Fomos chamados para ser livres. Se a gente disser não à idolatria, à murmuração, à reclamação, aos demônios, se a gente disser não a uma vida de aparência, nós vamos viver o melhor de Deus, a excelência de Deus, as coisas melhores de Deus para a nossa vida. Nós vamos viver. Quero fazer 2 convites. Eu quero orar por você, mas primeiro eu quero orar por aquele que quer aceitar a Jesus como Senhor da sua vida. Jesus nos chamou para ser livres. João 8,32 ele diz: você vai conhecer a verdade, e a verdade vai libertar você. Isso é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a própria verdade encarnada. Quem o segue é livre. Se você quiser ser livre e seguir a Jesus é obedecê-lo, é obedecer a sua palavra, é acreditar no que ele falou, é aceitar o que ele falou como verdade e tentar viver isso o mais perto possível. Perfeito a gente não é não, tá? Não se engane não. Mas a gente quer viver o mais perto de Deus. A gente quer fazer o melhor. A gente não quer errar. Se a gente erra, a gente pede perdão, começa de novo, recomeça a caminhada, mas a gente não aceita o pecado. A gente não aceita viver em pecado, não. Quem aceita viver em pecado é filho do diabo. Se você quer ser liberto em Jesus, aceite a Jesus como Senhor da sua vida. Saia do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar por você. Se você quer ser livre, tem se sentido meio preso, o povo de Israel estava aprisionado aqui, aprisionado por causa do pecado. É o pecado quem escraviza. É o pecado quem escraviza as pessoas. É o pecado quem tira a capacidade de cantar, de se alegrar. Escravos não cantam, não se alegram. Escravos vivem uma vida medíocre, debaixo de jugo. Sentem-se os piores dos homens. Estão sempre desanimados, porque não tem perspectiva de vida. Isso é sinal de escravidão. Mas você foi chamado para ser livre, e a verdade é Jesus Cristo. Você pode ser livre, se segui-lo, se aceitá-lo como Senhor da sua vida. Se você quer, saia do seu lugar e venha aqui, nós estaremos orando por você. Entregue sua vida a Jesus, seja livre. Eu queria que você ficasse um pouquinho, que eu quero orar por você. Se algumas dessas palavras você percebeu na sua vida, eu quero orar por você. É sério. Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo melhor para nós. Tem. Mas é viver o reino, é receber remédio, é ser curado. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus, quer voltar para o Senhor, está desviado dos caminhos do Senhor, está sofrendo aí a escravidão, sentindo o peso do jugo, está sentindo pesada a vida, está sentindo sem perspectiva para o futuro, sentindo vontade às vezes de morrer. Isso é sintoma de escravidão. Jesus veio para você ser livre. Jesus veio para te libertar, para quebrar as correntes do pecado e deixar você livre para viver. Entregue sua vida a Ele. Entregue sua vida a Ele. Seja livre de verdade, conhecendo Jesus, o homem que morreu para que você fosse livre, deu a vida para que você fosse livre e saísse da escravidão. Saia do seu lugar e vem aqui, nós estamos aguardando. Em nome de Jesus, a decisão é tua. Eu quero orar também. A decisão é tua. Em seguida eu vou orar por você. Em nome de Jesus. Liberdade. A proposta é liberdade. Proposta é liberdade. Você quer ser livre? Proposta é liberdade. Liberdade é evangelho. É viver o reino do céu. Isso é liberdade. O resto é escravidão. Sintomas de escravidão são fortes.
estão espalhadas no mundo. Você pode ser livre. Sai aí do seu lugar, vem aqui. É entregar a vida a Jesus, tá? Não é para nós não, não é para a igreja não. Entregar a vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Isso é ser livre de verdade. Seja livre de verdade, em nome de Jesus. Sai aí, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que se distanciou por algum motivo, voltou à escravidão de novo e está sentindo pesado. Saia do seu lugar, venha cá. Torne a fazer um pacto com Deus, torne a fazer um pacto com o Senhor, torne a fazer isso, torne a fazer um pacto com o Senhor. Seja livre. Para que viver na escravidão? Para que continuar triste, angustiado, sem perspectiva, às vezes querendo morrer? Tem gente assim. A escravidão tira a alegria, mas Jesus liberta de verdade. Amém? Vocês já podem conduzir as pessoas para estarem pegando o nome ali, tá? Eu vou orar pelos outros que querem receber uma oração. Isaías diz, capítulo 35, verso 1 a 3, que Deus tem uma excelência, algo que Ele faz por excelência, o melhor dEle, o melhor. Mas para a gente viver esse melhor tem um caminho, o caminho. Isaías capítulo 35, o caminho chama-se o caminho santo. Quero ler para você, tá? Isaías 35, ele fala de forma poética esse texto, ele canta, é a poesia de um profeta. O verso 8 ele diz assim: ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado o caminho da santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas para os que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele, nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. Só os redimidos, só os santos do Senhor, comprados pelo sangue do Senhor, andam no caminho da santidade, e vão viver o melhor de Deus, a excelência de Deus. Verso 1, verso 2 ele diz assim: irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria, e a glória do Líbano lhe será dada, como também a excelência do Carmelo e de Saron, e verão a excelência do Senhor. Quem andar por esse caminho, quem andar pelo caminho da santidade, quero orar por você em nome de Jesus com toda a sinceridade, tá? Se você tem aí sido tocado por Deus, tem ídolo no seu coração? O ídolo é levantado no coração da gente, não é na parede não, é no coração da gente. A gente levanta. Se tem levantado aí, eu quero orar por você. É revestir de valor um negócio que não tem, colocar em primeiro lugar no lugar de Deus, com toda honestidade diante de Deus. Eu só quero orar por quem vai fazer um pacto com Deus e vai tirar mesmo da sua vida. Não quero o primeiro lugar de Deus. Saia do seu lugar, venha aqui à frente e eu vou orar por você. Se você não vai fazer, não venha, pelo amor de Deus. Se você quer continuar, você é livre para fazer o que você quiser, mas se você quer o melhor de Deus, tire os ídolos do seu coração. Tire. Emprego, filho, mulher, marido, empresa, isso, aquilo, o problema é seu. Você pode colocar, a gente pode colocar, nós somos livres, tá? A gente reveste, dá um super valor, não tem, mas a gente reveste. Agora, não tem o melhor de Deus não, tá? Não tem o melhor de Deus não. Não vive a excelência de Deus não. Não tem jeito, é cativeiro. É cativeiro, não tem jeito. Quero orar por você. Você tem assistido mesmo diante de Deus? Você tem visto aí filmes pornográficos? Você tem assistido aí a programas de terror? Tem compactuado com demônios? Está vendo demônios, está adorando demônios. Você não vai fazer mais. Vou orar não, tá? Se você for ver de novo, se não fizer o propósito, não venha não. Eu quero orar por você que não vai ver mais, que vai abolir lá da sua televisão, do seu ouvido, não vai ver mais.
É proposta de santidade. É um caminho. O caminho santo, impuro não passa por ele. Diz o texto lá que demônio não tem lá, leão não vai lá, o diabo não vai lá. São para os redimidos, para quem faz plano com Deus de ser santo. Não é ser perfeito, não. Eu não sou perfeito. Ninguém exige perfeição da gente, nem Deus exige. Mas conformar com o pecado, não. Continuar vivendo prática do pecado que você já conhece, não. É decisão em Deus de ser santo. Posso errar, posso falhar, mas não vou aceitar viver em pecado. Não. Vou substituir a linguagem de reclamação, de murmuração, por adoração. Tem adorado a Tamuz? Reconheço. Vai falando com Deus aí, se é o seu caso. Tenho adorado a Tamuz, tenho lamentado ano após ano, tenho murmurado, reclamado de tudo, da sorte, da comida, da bebida, dos líderes daqui, do trabalho que Deus me deu, disso, daquilo, eu reclamo de tudo. Tem reclamado? É adoração a Tamuz. Só tem um jeito, é decisão de adorar a Deus. Vou substituir essa linguagem de reclamação por uma linguagem de adoração a Deus. Se você vai fazer isso, saia do seu lugar, eu quero orar por você. É o melhor de Deus, coisas melhores. Tem feito isso? Vai substituir a linguagem de reclamação por adoração. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Vou orar por você. Deus está aqui conosco agora. Está mesmo. Eu tenho certeza que está vendo nosso coração. Está sondando, tá? Deus te conhece, eu não te conheço não. Você também não me conhece não. Conhece não, você me conhece muito pouco, mas Deus me conhece, sabe quem eu sou. Conhece a gente profundamente, sabe quem somos. Você tem vivido de aparência? Tem vivido do belo, da aparência das coisas? Você tem tido uma aparência bonita de cristão, mas a sua vida não é isso? Então saia do seu lugar, faça um propósito com Deus. Você precisa de viver o melhor de Deus. E o melhor de Deus é vida em abundância. É mudar deserto em manancial. Deserto em manancial. Vou pedir os irmãos para me ajudarem a orar, por favor. É fazer isso. Vou orar por você. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor nessa hora. Nós cremos, Pai, na Tua palavra e na Tua promessa. Nós acreditamos, ó Deus, que a Tua palavra é a verdade. Nós cremos que o Senhor tem falado ao nosso coração, e o Senhor tem liberdade para nós, tem o melhor de Deus para a nossa vida nesse ano, tem a excelência de Deus para nós, as coisas melhores, coisas superiores para nós o Senhor tem. Nós cremos nessa palavra. Ó Deus, e cura-nos por misericórdia, sara-nos por misericórdia, Senhor, segundo a Tua palavra. Eu peço a Ti agora, sara o Teu povo da idolatria, o coração desse filho Teu, dessa filha Tua, que está confessando que ergueu ídolos. Só o Senhor sabe onde está esse ídolo, só o Senhor sabe onde ele está escondido, aonde ele foi colocado, só o Senhor conhece. O Senhor e essa pessoa sabe. Por isso eu te peço agora, esteja desfazendo em nome de Jesus este ídolo que ele levantou, que ela levantou. Nós concordamos com ele, ele quer destruí-lo. Nós também concordamos e destruímos em teu nome. Seja desfeito em nome de Jesus. Toda obra de idolatria caia por terra em nome de Jesus Cristo. E ensina o teu povo, o teu filho e a tua filha a valorizar as coisas eternas com o valor que elas têm, e a valorizar as coisas dessa terra com o valor que elas têm também. Ensina por misericórdia, Senhor, curando o teu povo de toda idolatria. Sara, também eu te peço agora, Senhor, a estes teus filhos e filhas que estão confessando que adoraram a imagem de demônios, esteja o Senhor curando, Senhor, as vistas,
unge os olhos, liberta completamente de toda influência demoníaca, caia por terra em nome de Jesus. E que o coração desse servo e dessa serva tua possa ter um propósito firme de afastar os seus olhos do mal, de não colocar os seus olhos em coisas más. Dá força ao coração dele, dá força ao coração dela, para a glória do teu nome, da vitória. Também eu te peço por esse teu servo e tua serva, cujos lábios, ó Deus, têm murmurado, reclamado da sorte, reclamado da vida, reclamado da comida, da bebida, do trabalho, dos líderes, e agora está fazendo o propósito de adorar o Senhor, de mudar essa linguagem maldita de reclamação por uma linguagem de adoração ao teu nome. Mostra a tua glória, Senhor. Mostra a tua glória e cura, ensinando a substituir essa linguagem por uma linguagem de adoração ao teu nome. Ensina, Senhor, para a glória do teu nome. Derrama o teu espírito sobre a vida desse teu filho, dessa tua filha, e muda essa linguagem, Senhor. Ensina uma linguagem nova de adoração ao teu nome, para louvor teu. Também abençoa a vida desse teu servo e tua serva, que tem confessado uma vida de aparência. Não quer viver essa vida de aparência, mas quer viver uma vida contigo, quer viver uma vida real em Deus, de intimidade contigo. Fortalece, Senhor, o coração desse homem, fortalece o coração dessa mulher, desse jovem. Abençoa com a tua graça, Senhor, para que ele e ela possam estar num firme propósito de viver o reino dos céus em espírito e em verdade, para a glória e para a honra do teu nome. Mostra o teu amor, Senhor, mostra o teu favor. Leva-nos, Senhor, ao caminho da santidade. Leva-nos como igreja ao caminho da santidade, e nos deixa viver o melhor. Nos deixa viver a excelência de Deus. Nos deixa viver o melhor teu. Nós te clamamos nessa hora. Ouve-nos, Pai. Por amor e por misericórdia, escuta-nos. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Em nome de Jesus nós te suplicamos. Ouve e responde por amor, e não segundo o nosso merecimento. Em nome de Jesus.